Fala aí, galerinha dos oitavos anos do Colégio Laerte, aqui quem está falando é o professor Jamil. Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo da aula passada, falando um pouquinho aí de geometria, falando um pouquinho sobre ângulo. Hoje, mais precisamente, nós vamos falar sobre a bissetriz de um ângulo, tá? E a mediatriz de um segmento de reta. Ok? Lembrando que você encontra, então, esse conteúdo lá no seu caderno, o Caderno do Aluno, volume 3. Beleza, pessoal? Bom, a bissetriz de um ângulo é a semirreta que parte do vértice do ângulo e o divide em dois ângulos congruentes, quer dizer, dois ângulos iguais. Então não tem segredo, pessoal. Se você tem um ângulo, né? Então formado, obviamente, por duas retas, e você divide esse ângulo ao meio, no nosso caso aqui, mais ou menos aí, uns 12, 13 graus, vamos pegar aqui, mais ou menos aí, tá? Só pra gente entender. Se a gente, então, consegue dividir esse ângulo dado ao meio, então a gente diz que no nosso caso essa reta azul aqui, ó, ela é a bissetriz de um ângulo. Depois nós vamos aprender com compasso, tá? E com régua, como a gente faz para dividir um ângulo ao meio, então achando a sua bissetriz. Nesse caso aqui do nosso exemplo, tá? Eu tinha um ângulo aqui aproximadamente de 40 graus, dividi ele ao meio, tá? Formando dois ângulos de 20. Então esse segmento de reta que parte aqui, ó, da origem, tá? Do vértice aqui no caso, do ângulo dado, que divide o ângulo ao meio, é chamado de bissetriz. Beleza? Vamos ver agora o que seria então a mediatriz. A mediatriz é uma reta perpendicular. O que seria perpendicular? Que forma um ângulo, tá bom, pessoal? De 90 graus, tá? Então, ó, a mediatriz, ela forma um ângulo de 90 graus a partir de um segmento de reta, então, que a gente já tinha, tá? Dividindo ela ao meio, né? Um ponto médio. Pela definição, diz assim, ó. A mediatriz de uma reta A mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento de reta que passa pelo ponto médio, quer dizer, divide esse segmento de reta aqui no nosso caso AB ao meio, formando um ângulo de 90 graus, tá bom? Todos os pontos pertencentes à mediatriz são equidistantes das extremidades desse segmento. O que é isso, equidistante? Se você pegar um ponto aqui na mediatriz, ó, um ponto qualquer, vou pegar esse ponto aqui. Desse ponto até o ponto A, aqui no nosso caso, a extremidade, uma das extremidades do nosso segmento de reta, ele tem a mesma distância, vou chamar esse ponto de ponto C, tá? Esse ponto aqui, ó, esse ponto C, ele tem a mesma distância até A como até B. Ok? Então essa é uma característica também da mediatriz. Sobre ela, você pode marcar infinitos pontos e com certeza esses pontos, eles estão à mesma distância das extremidades. No nosso caso aqui, A e B. Ok, pessoal? Agora na sequência nós vamos então aprender com compasso e régua, como a gente determina a bissetriz de um ângulo e a mediatriz de uma reta, ok? De um segmento de reta. Bom, galerinha, dando continuidade então à nossa aula, nós vamos agora aprender então a traçar uma bissetriz de um ângulo. A gente aprendeu o conceito e agora nós vamos então traçar. Veja só, então um ângulo dado, ok? Para a gente achar a bissetriz desse ângulo, a gente vai seguir os seguintes passos. Primeiro a gente vai precisar de um compasso, ok? Uma régua e, se possível, um transferidor depois apenas para conferir. Bom, vamos lá então. O primeiro passo é o seguinte, para traçar a bissetriz de um ângulo, você vai colocar a ponta seca. O que é a ponta seca? A ponta seca é aquela ponta que não tem o grafite, beleza? Você vai colocar ela aqui na origem, tá bom? No caso aqui no ponto O, ok? Faz uma abertura
aí de uns 4, 5 centímetros, isso não é muito importante, não precisa levar em consideração, e vai fazer isso daqui, ó. Tá? Fazendo isso, nós vamos então obter 2 pontos, um em cima aqui da reta A, do segmento de reta A, e o outro em cima do segmento de reta B. Pode ser a mesma abertura, tá? Se quiser fechar um pouquinho, não tem problema. Você vai fazer o seguinte, coloca a ponta seca agora nesse ponto aqui, pode ser embaixo ou em cima, em qualquer um deles, e vai fazer o seguinte, ó. Ok? Coloca a ponta seca no outro ponto e faz um X, tá? Desculpa aí, saiu um pouquinho. Marca esse encontro aqui. Você vem com a régua agora e faz o seguinte, ó. Liga, então, o vértice aqui, né? A origem, lá naquele ponto do encontro. Ok? Nesse caso aqui, pessoal, a gente acabou de achar, então, a bissetriz. A bissetriz é esse segmento de reta azulzinho aqui, tá? Onde dividiu esse nosso ângulo dado em duas partes iguais, ok? 2 ângulos congruentes, beleza? E agora, para achar a mediatriz de um segmento, tá? Eu peguei um segmento AB aqui, pode ver que ele está um pouquinho inclinado, né? O que nós vamos fazer? Vai precisar, de novo, de um compasso e de uma régua, ok? Você vai fazer o seguinte, ponta seca em um das duas extremidades do segmento de reta, abre mais que a metade, ok? Mais que a metade da distância de A a B, vai lá em cima, faz isso, e aqui embaixo faz isso. Ok? Vem com a ponta seca agora em B, e vai ligar lá, ó. E aqui embaixo. Ponto A de novo aqui para ficar certinho. Agora basta então a gente ligar esses 2 pontos que foram obtidos aqui, ó. Unir os 2 pontos, você tem um segmento de reta, e esse segmento de reta nada mais é do que a nossa mediatriz. Outra coisa importante para a gente observar, se você tiver um transferidor, veja que na definição fala que a mediatriz é uma reta perpendicular, né? O que é perpendicular? Tem que formar um ângulo de 90 graus com essa. Além de dividir ao meio, né? Além de achar o ponto médio aqui, ela também forma um ângulo de 90 graus. Olha lá, ela é perpendicular. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima.